Se você está fazendo isso antes de dormir, você não está apenas sabotando o seu sono. Está sabotando o seu futuro inteiro. Fique até o final. Porque ninguém te conta isso. Mas é o motivo exato de você acordar cansado, sem foco e sem acreditar em si mesmo. Napoleon Hill dizia que a mente adormece, mas o subconsciente trabalha sem descanso. E adivinha, ele trabalha exatamente com aquilo que você entrega a ele nos últimos minutos antes de fechar os olhos. Por isso, existe algo que você não pode fazer antes de dormir se quiser construir riqueza mental, emocional e espiritual. A maioria das pessoas faz o oposto. Deita na cama rolando a tela do celular, consumindo ansiedade, comparações, inveja, negatividade, brigas e opiniões que destroem a visão de qualquer pessoa determinada. Elas alimentam o subconsciente com lixo e esperam acordar cheias de energia. Isso é impossível. Seu último pensamento do dia é o arquiteto do seu próximo amanhecer. Se você coloca medo, você acorda fraco. Se coloca insegurança, você acorda indeciso. Se coloca caos, você acorda cansado. É por isso que tantos vivem com a sensação de estagnação. Não é azar, não é falta de oportunidade. É falta de vigilância na mente antes do sono. Napoleon Hill sempre reforçou. O subconsciente é como um solo. Ele sempre germina o que você planta. E muitos estão plantando destruição sem perceber. Por isso, não faça isso antes de dormir. Não revise problemas que não pode resolver agora. Não se compare com vidas irreais. Não encerre seu dia com reclamação. Não alimente pensamentos que te dizem você não consegue. Você não é suficiente. Esse é o momento em que seu espírito está mais vulnerável e mais poderoso. Se você o entrega ao negativo, o negativo ganha. Se você o protege, o seu futuro muda. Se esse alerta fez sentido para você, se inscreva agora no canal. Porque aqui eu te ensino a dominar sua mente, sua vida e seu destino. Curta esse vídeo. Isso mostra para mim e para o YouTube que esse conteúdo transformou você. E comente, eu escolho minha mente, para eu saber que você está comprometido com a mudança. Existe um segundo erro mortal que você não pode cometer antes de dormir. E esse é ainda mais destrutivo do que consumir conteúdo tóxico. Levar suas derrotas para o travesseiro como se fossem parte de quem você é. Napoleon Hill dizia que o fracasso temporário só se torna permanente quando você o aceita, emocionalmente. E a maioria das pessoas faz exatamente isso antes de dormir. Elas se deitam, repetindo mentalmente tudo o que não conseguiram fazer. Elas revivem conversas que machucaram. Elas repassam falhas como se fossem provas de incapacidade. E pior, elas acreditam nisso. Antes de dormir, sua mente está mais impressionável do que em qualquer outro momento. Esse é o instante em que suas emoções se tornam sementes. E todo sentimento que você reforça nesse momento cresce. Por isso, noites cheias de frustração criam manhãs cheias de medo. Noites cheias de dúvida criam dias sem ação. Noites cheias de autocrítica criam vidas inteiras de autossabotagem. É por isso que Hill sempre reforçou a importância de terminar o dia com direção, não com ruínas. A verdade é simples. Você não fracassou hoje. Você apenas está em processo. Mas se você leva a dor para dormir, a dor se torna identidade. E nada destrói mais um ser humano do que acreditar que o que deu errado define quem ele é. Agora, presta atenção. Se você quer quebrar esse ciclo, precisa fazer isso hoje, não amanhã. Hoje, antes de dormir, substitua a autocrítica por intenção. Substitua culpa por visão. Substitua eu não consegui por eu estou construindo. Essa simples troca muda tudo. Porque o subconsciente não trabalha com realidade, ele trabalha com repetição. E se você repetir força, ele constrói força. Se repetir direção, ele constrói caminho. E agora, eu quero saber de você. Para quebrar esse padrão, escreva nos comentários. Eu não sou o que deu errado hoje. Sim, comenta isso agora. Escrever é um pacto psicológico com a mudança. E isso marca sua mente de uma maneira que você não imagina. Curta esse vídeo, porque isso mostra que você está aqui para evoluir. Se inscreva no canal,
Porque nos próximos blocos eu vou revelar mais erros noturnos que estão prendendo sua mente e drenando seu futuro. Esse é o momento de você assumir controle do seu mundo interno. E quem controla a mente, controla a vida. Existe um terceiro hábito silencioso que destrói sua energia antes mesmo de você fechar os olhos. Um hábito tão comum que a maioria das pessoas nem percebe o estrago que ele causa. E Napoleon Hill alertava exatamente sobre isso. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E sabe qual é o erro? É de dormir pensando no amanhã como se o amanhã fosse um inimigo. Muita gente deita imaginando tudo o que pode dar errado no dia seguinte. Contas, cobranças, conversas difíceis, tarefas atrasadas, expectativas dos outros, problemas que ainda nem aconteceram. Elas criam mentalmente um filme de tensão e depois tentam dormir em paz. Mas o subconsciente não distingue imaginação de realidade. Se você imagina medo, ele produz medo. Se imagina dificuldade, ele cria resistência. Se imagina fracasso, ele bloqueia sua coragem. Por isso, tanta gente acorda com o coração acelerado, com sensação de peso, com aquela ansiedade invisível que ninguém vê, só sente. Elas não estão com medo do dia. Elas estão com medo do filme que criaram antes de dormir. Hill explicava que a mente precisa de direção, e quando você não dá uma direção positiva antes de dormir, o subconsciente escolhe a mais fácil, a negativa. Porque medo exige menos esforço do que coragem. Preocupação exige menos esforço do que fé. E aqui está o ponto crucial. Você não deve dormir imaginando o pior. Você deve dormir programando o melhor. Não é pensamento mágico, é disciplina mental. Antes de dormir, você deve visualizar soluções, não problemas. Força, não fraqueza. Propósito, não desespero. Um amanhã que você controla e não um amanhã que te controla. Se você não fizer isso, seu subconsciente assumirá o comando com base no medo. E isso destrói sua produtividade, sua energia e seu foco. Comentário obrigatório para engajamento. Escreva nos comentários agora. Eu escolho programar meu amanhã. Quero ver quem realmente está comprometido com o próprio destino. Quem escreve isso toma controle da mente. E Hill dizia que o controle mental é o primeiro passo para qualquer conquista. Curta o vídeo, porque isso mostra que você está escolhendo evoluir. Se inscreva no canal, porque nos próximos blocos vou revelar erros, ainda mais profundos que você pode estar cometendo sem perceber. E lembre-se, quem dorme com medo acorda pequeno, mas quem dorme com direção acorda imbatível. Existe um quarto erro que destrói, silenciosamente, a força mental de qualquer pessoa antes de dormir. Reviver o passado como se ele ainda tivesse poder sobre você. Esse é o tipo de hábito que adoece a mente, paralisa a vontade e impede qualquer evolução consciente. Napoleon Hill dizia que o passado é útil apenas quando serve de lição, e nunca quando serve de prisão. Mas muita gente se deita, todas as noites abrindo portas que deveriam ter sido trancadas há muito tempo. Elas relembram discussões antigas, mágoas que já deveriam ter cicatrizado, oportunidades que perderam, erros que cometeram e versões antigas de si mesmas que já não existem. O problema é que o subconsciente não sabe que isso é passado. Quando você revive uma dor antiga, ele reage como se fosse presente. Quando revive um erro antigo, ele cria culpa nova. Quando revive uma perda antiga, ele aciona o mesmo luto emocional. E assim, noite após noite, você vai acumulando uma sobrecarga que não pertence mais à sua vida atual. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo dormindo. Não é o corpo que está esgotado, é a mente, porque ela nunca descansa de verdade. Ela fica presa a cenas antigas, sentimentos antigos, vozes antigas, crenças antigas. Enquanto isso, o futuro fica esperando alguém que ainda está parado no ontem. Ele sempre ensinou que uma mente disciplinada só olha para trás com propósito, nunca com sofrimento. O passado é um livro encerrado. Ele só serve para consulta, não para residência emocional. E o maior perigo desse hábito é que, quando você dorme preso ao passado, acorda com medo do futuro. E quando acorda com medo do futuro, vive um presente pequeno, limitado, sem ousadia, sem ambição, sem clareza.
Antes de dormir, você precisa se libertar do que já aconteceu. Não porque esquecer seja fácil, mas porque carregar eternamente é insustentável. A liberdade emocional começa quando você decide que certas histórias já cumpriram o papel que tinham na sua vida e que agora você está escrevendo outra. Dormir em paz não é um privilégio. É uma consequência de saber que você não deve nada ao passado além da lição que ele deixou. Existe um quinto erro que Napoleon Hill considerava um dos mais perigosos para a mente humana: ir dormir sem definir um propósito para o dia seguinte. Parece simples, mas é exatamente isso que separa quem vive no piloto automático de quem constrói a própria vida com intenção. A maioria das pessoas se deita esperando que o próximo dia se resolva sozinho. Elas entregam o destino à sorte, ao humor, ao acaso, ao que der e vier. Mas Hill foi claro: uma mente sem propósito é território aberto para a dúvida, o medo e a indecisão. E é isso que acontece quando você dorme sem direção. Sua mente desperta perdida. Seu dia começa sem clareza. Você acorda reagindo ao mundo, em vez de liderar sua própria vida. A ausência de propósito antes de dormir cria 3 inimigos. Procrastinação, porque o cérebro não sabe o que deve priorizar. Ansiedade, porque tudo parece urgente e caótico ao mesmo tempo. Desmotivação, porque sem objetivo, qualquer esforço parece inútil. O subconsciente precisa de instruções. Se você não dá, ele assume sozinho e normalmente escolhe o caminho mais fácil. Distração, repetição de hábitos ruins e ações automáticas que não levam a lugar nenhum. Quando você define uma intenção clara antes de dormir, algo poderoso acontece. O subconsciente começa a trabalhar durante o sono para organizar ideias, alinhar pensamentos, criar soluções e preparar a mente para agir. É por isso que grandes líderes, inventores, empresários e pensadores terminavam o dia com um propósito definido. Eles sabiam que a mente precisava de um foco para operar em silêncio durante a noite. O seu cérebro não desliga quando você dorme. Ele apenas deixa de receber estímulos externos e passa a trabalhar internamente. Se você alimenta esse processo com direção, suas horas de sono se tornam aliadas. Se você alimenta com indecisão, elas se tornam inimigas silenciosas. Antes de fechar os olhos, pergunte a si mesmo: o que eu quero que o meu amanhã construa? Não precisa ser algo grandioso. Precisa ser algo claro. Uma intenção simples, como concluir uma tarefa, fortalecer um hábito ou melhorar uma atitude, já transforma completamente sua energia ao acordar. Porque quando há propósito, há movimento. E quando há movimento, a vida deixa de ser repetição e passa a ser evolução. Dormir com propósito é como plantar uma semente antes do amanhecer. Você não vê o trabalho acontecendo, mas ele acontece. E quando o sol nasce, a sua mente nasce junto, mais forte, mais lúcida, mais preparada para conquistar o que antes parecia impossível. Agora que você conhece os 5 erros que estão sabotando sua mente, antes de dormir, existe algo que você precisa entender. A transformação começa exatamente aqui, no instante em que você decide não repetir mais esses hábitos. Napoleon Hill dizia que o domínio da vida começa pelo domínio da mente, e o momento mais decisivo para esse domínio é justamente o final do dia, quando suas últimas palavras internas se tornam as primeiras ações de amanhã. Se você continuar indo dormir com medo, culpa, comparação, caos ou falta de direção, você continuará acordando preso ao mesmo ciclo. Mas se você mudar o que pensa antes de fechar os olhos, você muda sua energia, sua visão, sua coragem e finalmente muda seu destino. Antes de dormir, você tem 2 escolhas: alimentar sua mente com aquilo que enfraquece ou alimentar sua mente com aquilo que constrói. E a partir de hoje, você já sabe qual delas te leva para o caminho certo. E agora, um compromisso final. Para selar essa mudança, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho proteger minha mente antes de dormir. Esse comentário não é só engajamento, é uma declaração. É você dizendo para si mesmo que está assumindo o controle do seu mundo interno. E antes de encerrar, não esquece, e se inscreva no canal para continuar.
recebendo conteúdos que fortalecem sua mente todos os dias. E deixa o like, porque isso mostra que esse vídeo despertou algo importante em você. Comenta a frase do compromisso, porque quem declara transforma. Lembre-se, o último pensamento do dia tem poder para definir toda a sua vida. Proteja ele e o seu futuro vai te agradecer.